mês está acabando, o mês de outubro, né? Vamos caminhando aí para o final do mês. O mês de Outubro Rosa, que sempre alerta aí para a prevenção do câncer na questão da mama, nas mulheres, né? Tem toda essa atenção redobrada à saúde da mulher, mas o mês está acabando, o doutor Afonso Farina, ginecologista e obstetra que está com a gente por aqui hoje. O mês está acabando, mas os cuidados eles têm que permanecer todos os meses, independentemente da cor do mês. Tudo bem, doutor? Prazer te receber aqui, bom dia. Com certeza, prazer, gente, bom dia. Obrigado pelo convite. Que é isso? Sim, a prevenção ela é um trabalho constante, né? A gente tem que iniciar no primeiro dia do ano, assim que vira o ano novo, e continuar até o dia 31 de dezembro, com certeza. E isso vale para as mulheres, mas vale para os homens também, né? Com certeza, a gente vem agora com o Novembro Azul também, né? Já emenda, né, Exato, nessa sequência, na sequência, né? Pensando na saúde masculina, mas o mês de outubro, ele iniciou como um mês de prevenção ao câncer de mama, né? Mas se tornou talvez aí nosso mês de símbolo de prevenção da saúde da mulher, né? De levantar a nossa atenção para diversos pontos que precisam de cuidado na saúde da mulher, né? Não só o câncer de mama, que claro né, o câncer feminino que mais prevalente e que mais mata no Brasil, mas temos diversas outras doenças que precisam de diagnóstico precoce, precisam de prevenção, e esse mês veio também para levantar atenção para todas elas. Gente, claro, vai focar esse papo na saúde da mulher, mas, doutor, dentro da sua experiência, a gente tem percebido que os homens, eles têm olhado com mais atenção para a sua saúde ou ainda não? Até porque todas as estatísticas mostram, já não é de hoje, que o homem é meio relapso em relação à saúde, né? Meio não, em alguns casos bastante, eu diria. Sim, até, né? A gente tem, assim, todas as estatísticas mostram que sim, o homem morre mais que a mulher, né? Classicamente, a mulher cuida mais da saúde do que o homem. Mas a gente vê, sim, cada vez mais, provavelmente por acesso à informação, acesso à rede social, que os homens também vêm aumentando os cuidados de prevenção nos últimos anos. Doutor Afonso, falando então, voltando a esse foco da saúde da mulher, a gente pode começar falando sobre a questão dos exames médicos que são indicados, né? Existe muita informação, e que bom que a informação ela tem se difundido, mas não custa reafirmar quais são os exames indicados, a partir de que idade que a mulher precisa focar mais esses cuidados na sua atenção à saúde, hein? Claro, a gente tem assim, a mulher, desde o início, ela deve tomar um caminho de consultas de rotina, né? O que a gente tem estabelecido, né, em guideline, em livro, né, quando iniciar essa consulta de prevenção, idealmente, a partir dos 25 anos, a mulher já tem indicação de pelo menos um exame físico, né? Claro, isso também vai depender a gente tem que individualizar se a paciente já teve o início da sua vida sexual, tudo isso vai impactar. Cada caso é um caso, exato, né? A gente tem que sempre individualizar. Mas na maioria das pacientes, essas consultas têm que começar pelo menos aos 25 anos. Certo. Né? Que é o período onde a gente tem indicação de coleta do primeiro exame preventivo. Que isso é bem importante também. Em 2025, o nosso exame preventivo mudou. Ele se tornou mais moderno. É né? mesmo? A gente deixou de realizar só o citopatológico de colo de útero, o famoso Papa Nicolau, Sim. e passou a coletar o DNA HPV. Né? A coleta do preventivo, ela é a mesma, ela é feita da mesma maneira, mas é um exame mais sensível, né? É um exame que detecta o vírus antes dele fazer uma lesão pré-maligna. Antes a gente buscava as lesões pré, para tratar as lesões pré e deixar para elas deixarem de evoluir para um câncer de colo de útero. Hoje a gente já detecta o vírus antes dele formar a lesão pré, né? Então a gente consegue atuar mais rápido, melhorar ainda mais a prevenção do câncer de colo de útero. E falando em câncer de mama, né, certo, que é o foco do Outubro Rosa, né? A gente tem assim, na paciente que não tem história familiar, a gente houve também uma grande mudança em 2025, que é algo que a sociedade de ginecologia já vinham pedindo há um tempo. A gente houve uma ampliação da faixa etária da realização da mamografia, né? Antes a gente iniciava pelo SUS a mamografia a partir dos 50 anos. Hoje a gente teve essa ampliação para os 40, né? Que era o que a maioria dos ginecologistas já faziam nos seus consultórios. Certo. Mas a gente também tem que individualizar, né? A paciente que teve uma mãe, uma irmã com câncer de mama com 30 anos, ela tem que iniciar 10 anos antes desse diagnóstico o seu exame clínico, às vezes o exame de imagem. A gente sabe que a mamografia para paciente jovem, ela não é o melhor exame, né, por causa das características da mama da paciente jovem, mas pelo menos o exame clínico, né, consultar com o especialista,
quando tem essa história familiar, é essencial. Exatamente. É fundamental e que bom que a informação ela tá aí, né? Tá. Hoje melhorou muito nesse aspecto. Imagino até que em conversas, talvez, com profissionais mais antigos, você que está ouvindo a gente, o doutor Afonso é jovem, né? A gente percebe que isso mudou, né? Mudou. Pensando no tempo das avós, das mães aí, Com né, certeza. doutor Afonso? Hoje em dia, só não tem informação quem não quer, né? Então, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, para os meus residentes. O próprio inteligência artificial, né? Se a gente aprende a usar ela, se a gente usa ela da maneira correta. Né? A inteligência artificial, eu sempre digo, ela não pode ser uma ferramenta para tu estudar. Né? O estudo, ele tem que ser o estudo do livro, tem que ser o estudo... Mas para tu consultar mesmo, né? Uma informação rápida, por exemplo, tô com dúvida se eu preciso fazer mamografia com a minha idade. Pô, bota lá, tenho tantos anos, sou mulher, preciso fazer mamografia? A resposta vai ser correta, né? Então, assim, a informação, ela tá aí. Né? É muito fácil de chegar nela. Não é para usar a inteligência artificial como um médico, né? Substituir a consulta aí e o tratamento. Aí também não, né? Mas para esse tipo de informação... Que bom que tá aí, né? Para consulta rápida, né? A gente tem que saber usar as ferramentas que estão ao nosso dispor. Muito bem. Doutor Afonso, acho que outro ponto importante que a gente pode registrar aqui, a gente tem percebido, e não sei se existe uma estatística cravada sobre isso, mas conversando e falando com as pessoas, as mulheres estão com mais dificuldades para engravidar, né? Muita. Muita, né? Muita. Eu trabalho hoje em dia predominantemente com endometriose, com dificuldade para engravidar, com dor pélvica crônica, né? Então eu trabalho, o meu dia a dia é infertilidade, pacientes que me buscam porque não estão conseguindo engravidar. Não só por doenças, mas a gente percebe que a infertilidade tem uma grande relação também com a idade que as mulheres estão deixando para engravidar. Hoje em dia, eu costumo dizer que os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30, né? Hoje em dia é difícil alguém que optou por ter uma carreira, né? Quero fazer minha formação, quero fazer uma pós-graduação, iniciar sua vida profissional antes dos 30 anos, né? Então, assim... muitas mulheres vão deixar para pensar em filho depois que terminar a sua formação, depois que já estiverem estabilizadas no seu trabalho, né? Então a gente está vendo um grande fenômeno de mulheres deixando para engravidar depois dos 35, depois dos 40. Isso não é um problema, e na maioria dos casos isso vai dar certo, né? Mas a gente sabe, isso está escrito no livro, que a partir dos 35 anos, né? Até a partir dos 30, a gente já tem um declínio da reserva ovariana da mulher. O que é essa reserva ovariana? É basicamente o quanto de óvulos que ela tem guardada, né? Esse número, a mulher já nasce com ele estabelecido. E a partir da primeira menstruação, ele já começa a diminuir, né? O pico de fertilidade da mulher é por volta dos 20, 25 anos, né? Então, após os 35, a gente tem um declínio bem importante da fertilidade. Então, provavelmente a maioria dos casos de dificuldade são principalmente por isso. Mas a gente tem também diversas outras doenças muito prevalentes, como a endometriose, né? Hoje a gente sabe que... Está em alta, inclusive, né, doutor? A gente até comentava fora do ar aqui que não se falava da doença da endometriose, questão de anos atrás, mas como tantas outras doenças, né? Elas ganharam um debate, uma discussão muito maior, né? E por que seria, nesse caso específico? A endometriose, ela tem um mês específico, né? O mês de março, o março amarelo, além de setembro amarelo também. Vamos colocar também mais o março amarelo, no mapa das cores, Isso. O março amarelo no mundo, principalmente na Europa, é o mês de prevenção da endometriose. Aqui no Brasil, faz uns 2 anos que iniciou esse processo também. Mas a endometriose, eu costumo dizer para as minhas pacientes que é uma doença do corpo e da alma, né? Por quê? Do corpo, porque ela forma um nódulo, ela forma uma doença física, né? Ela pode ser retirada, pode ser tratada, né? E da alma, porque ela gera dor crônica, uma dificuldade de se relacionar, uma dificuldade de trabalhar, uma dificuldade de engravidar, então ela frustra os sonhos de muitas mulheres, né? E por que ela está sendo tão falada? Porque ela não existia antes? Não, ela sempre existiu. Sempre existiu. A gente tem relatos de 1890 de anatomistas que já descreviam, né, essa presença de aderências de endometriose, né? Mas por que ela foi tão falada? Porque a gente melhorou os métodos diagnósticos e porque a gente começou a ouvir mais as pacientes. Veja bem, não quer dizer que os ginecologistas do passado não ouviam. Né? Mas por muito tempo se normalizou a dor no período menstrual. A dor que é normal no período menstrual é aquela cólica leve, que a paciente trabalha o dia inteiro, que ela nem lembra que está com cólica. Com dor. Quando ela para tomar um cafezinho, ela, tô com uma cólica leve. Isso sim, a gente pode considerar normal.
mas a paciente fica 3 dias de cama no período menstrual, sempre tem indicação de investigar. E agora a gente melhorou esses protocolos, né? Porque a gente sabe que um ultrassom transvaginal simples, o exame preventivo, o Papa Nicolau, nenhum deles diagnostica endometriose. Não é? Não. Nenhum deles. Não, a gente precisa de um exame físico muito bem feito por alguém especialista nisso. A gente precisa muitas vezes de ressonância magnética, a gente precisa de ultrassom com preparo intestinal e às vezes nem esses exames mostram. Detecta nem esses? Nem esses. Daí a gente precisa passar para um exame que a gente chama de videolaparoscopia, que é um exame cirúrgico, né? Que a gente entra com uma câmera dentro do abdômen da paciente e no mesmo momento que a gente identifica as lesões, a gente já trata, né? Então, provavelmente ela sempre existiu, ela está em voga porque a gente começou a ouvir mais as pacientes e valorizar mais esses sintomas. Né? Muito bem. A gente percebe, o senhor falou muito bem, de se ouvir mais o paciente. Isso vale para qualquer especialidade, né? E que bom que a medicina também ela tem se adaptado nesse ponto, né? Eu diria que o pilar básico da medicina é a conversa, né? A gente sabe que 70% das doenças são diagnosticadas sem encostar a mão na paciente, né? O exame físico, ele mata a charada em 20% dos casos. Em 70% a gente diagnostica na fala. E outros 10% a gente vai precisar dos exames para fechar o diagnóstico. Talvez, né? Mas assim, se tu conversar e escutar o paciente, tu consegue matar a charada na maioria dos casos, né? Então, nesses casos, tu parar de normalizar esses sintomas que por muito tempo foram normalizados, né? Escutar e ir atrás da doença é o essencial, principalmente na endometriose. Isso ajudou muito no tratamento de muitas doenças, né? Essa escuta, né? Doenças que, evidentemente, são doenças, mas que são... O tratamento, ele fica mais... Eu diria, talvez mais acessível, mais suportável durante um período, né? Tem a questão do câncer aí, por exemplo. Olha o que teve de evolução no tratamento do câncer, né? Nos últimos anos, né? Antigamente se falava do câncer, acabou. A pessoa era definir a data ali, né? E hoje o tratamento ele é diferente, né? O câncer de mama, por um tempo, a única chance de cura que existia era uma cirurgia radical, né? A mastectomia, até 30 anos atrás, que era retirada da mama, era uma cirurgia que retirava também o músculo peitoral. Ela mutilava a paciente, né? Hoje em dia a gente tem altas taxas de cura com cirurgias pequenas, retirando só o nódulo, com radioterapia, muitas vezes sem quimioterapia, com hormonioterapia, que a paciente fica usando medicamento por 5, 10 anos, com cura, né? Então, não existe mais motivo para tu não escutar a paciente e para tu não ir no médico, né? Porque tem muitas pacientes que não vão no médico. Ainda não vão? Não. Copiaram dos homens isso de não ir, Isso é uma outra coisa importante desse novo rastreio que eu comentei do câncer de colo de útero, porque segundo o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde, se a paciente tem um DNA HPV negativo, ela vai poder coletar o novo exame só daqui a 5 anos, né? Então eu brinco muito com as minhas pacientes assim, pô, se quando era de ano em ano vocês não vinham, imagina agora que vocês vão saber que é de 5 em 5, né? Então às vezes eu prefiro nem falar isso para paciente, porque elas já não apareciam muito. Imagina se elas souberem que dá para espaçar um pouco mais, né? A paciente turista, né? Aquela que aparece uma vez ou outra, né? 8 horas e 48 minutos, conversando aqui com o Dr. Afonso Farina. A gente fala também sobre a importância do pré-natal. As mulheres que estão pensando em engravidar, enfim, e que têm essa meta, esse sonho junto com a família aí. Qual que é a importância, doutor, em linhas gerais? Porque se fala muito, mas às vezes não se tem noção da importância, porque muitas coisas podem ser detectadas nesse período, né? Com certeza. Para mim, o pré-natal ele tem que começar no momento que a paciente define que quer engravidar. Daí eu chamo de consulta pré-concepcional, né? A gente já sabe que o ideal é engravidar já tomando alguns suplementos alimentares, como o ácido fólico, né? Que está disponível na rede pública, né? De graça, na farmácia popular, de graça. Então, não tem desculpa para não usar. Então, toda paciente que quer engravidar, ela precisa ter essa consulta pré, e nessa consulta a gente já identifica os riscos do futuro pré-natal. Engravidou, primeira consulta de pré-natal tem que ser imediata, né? A gente já inicia o pré-natal sabendo se ela vai precisar de algum medicamento de cara, né? Na primeira consulta, se a gente vai precisar individualizar, pedir alguns outros exames que não são da rotina do pré-natal de baixo risco, a gente já vai estratificar o risco, ver se ela vai ter que ser encaminhada para algum serviço mais especializado de pré-natal de alto risco, né? E assim, é no pré-natal que a gente orienta a paciente para evitar que lá na maternidade, lá no plantão, os problemas acontecem. Sim. Né? Eu trabalho na linha de frente, trabalho no meu consultório, trabalho com cirurgia, mas eu também trabalho na linha de frente obstétrica, né? Trabalho, sou plantonista. E a gente no vê... No Marieta. No Marieta. A gente vê que a grande maioria dos casos que
a gente vê desfecho negativo obstétrico, poderiam ser resolvidos se tivessem um acompanhamento pré-natal mais especializado ou mais individualizado, né? A gente sabe também, né, que o sistema público de saúde tem algumas falhas, né? Mas tudo isso está disponível. E muitas vezes a gente vê que a própria paciente não busca o pré-natal, ela falta as consultas de pré-natal, ela não faz os exames de pré-natal, ela não faz o controle de glicemia, por exemplo, em uma paciente diabética gestacional, que é talvez a comorbidade obstétrica mais prevalente hoje em dia. Realmente tem alguns casos que a diabetes gestacional leve deixou de ser considerada alto risco, de tão prevalente que é, né? Então não faz o controle, não faz dieta, não faz exercício físico, e tudo isso tem que ser controlado por algum especialista. Essas ações têm uma consequência, né? Vão ter uma consequência. reação lá no infelizmente final, né? Elas vão estourar em quem está lá na linha de frente, que não teve nenhuma relação com esse cuidado, e muitas vezes tem que tentar resolver 9 meses em segundos. Exato. Né? Então, o pré-natal, ele evita o desfecho negativo no final. O pré-natal, ele prepara a mãe para um parto normal, né? Que sim, gente, são raras as exceções que a cesárea é superior ao parto, né? O parto normal, ele é normal por um motivo. Tá né? aí a explicação, né? Tá na definição do nome, né? Não são pouquíssimas as situações que a gente que o parto normal, que a cesariana é superior ao parto normal, né? O parto normal sangra menos, o parto normal infecta menos, a recuperação é mais rápida. Só que se a paciente não se prepara para esse parto, ela não vai querer o parto, ela vai ter medo da dor, ela vai ter medo da imprevisibilidade que esse parto gera, porque é imprevisível, ninguém sabe, a qualquer momento pode acontecer uma emergência, mas para isso que o médico está lá, né? Então, assim, se tu não prepara essa paciente, ela vai chegar pedindo cesárea porque ela está com medo da dor, mesmo porque ninguém orientou ela que tem tratamento para dor, a gente tem analgesia de parto, a gente tem métodos não farmacológicos para dor, banho quente, compressas, medicamentos, né? Então, o pré-natal, ele prepara para tudo isso, né? É a preparação mesmo. Exato. Já que o senhor falou aí sobre a questão do Marieta, plantão, a gente tem uma equipe de ginecologistas de obstetrícia muito boa, muito legal no hospital. Acho que é importante frisar isso, né? Para as futuras mamães, para as famílias aí também. Marieta acaba sendo acaba sendo, não, né? É a referência, evidentemente, da nossa região, né? Hoje a gente é referência para 13 municípios, né? Mês de agosto, a gente bateu o recorde histórico de nascimentos. Que legal. Tá? 420 nascimentos em um mês. 420? 420. Assim, hoje em dia a gente está com uma equipe de 3 médicos plantonistas o dia inteiro, mais os nossos médicos residentes. Então, às vezes são 5 médicos e mesmo assim falta médico. Falta médico. De tanto parto que a gente faz, né? E as pessoas têm que saber também que a gente lida quase 50% dos nossos nascimentos são alto risco, né? Então, assim, a gente lida com casos muito difíceis, muito complexos, né? Então, é uma equipe com certeza extremamente qualificada, né? Todos com uma formação exemplo, né? Só que atualizações constantes, que na medicina é constantes, né? A gente tem também equipe de ginecologia, cirurgia ginecológica. Hoje a gente está, sim, fazendo cirurgia minimamente invasiva pelo SUS, né? A gente faz cirurgia por vídeo pelo SUS. Olha só. E é um serviço que está em crescimento, né? A gente está em franco crescimento junto com o programa de residência médica. Atualmente, ano que vem, a gente vai ter 12 ginecologistas que vão se formar com a gente, né? Então, é um serviço que eu sempre digo, a população tem que valorizar o Marieta. Exatamente. Porque o que se faz ali dentro, só quem está lá dentro sabe, né? Eu venho de um hospital de referência para o sul do Brasil, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o maior hospital do sul do Brasil, e lá nascem menos pessoas do que no Marieta. No Marieta, para tu ter uma ideia. Caramba. É o maior hospital do sul do Brasil. Sul do Brasil. Né? Referência para casos oncológicos, tudo. E o que se faz no Marieta é a mesma coisa que se faz lá. Então, assim, a gente... Tu nunca vai chegar lá no hospital e vai ver alguém sem trabalhar, porque é muito trabalho, é muito esforço, e só quem tá lá dentro sabe. Né? É que às vezes, doutor, um caso pontual ou outro acaba ganhando uma repercussão, e as redes sociais estão aí, infelizmente, nesse ponto, e a mídia, isso acaba potencializando e é da cultura, eu diria até do brasileiro, né? O dado positivo, as boas notícias, esse trabalho, esse empenho da equipe fica em segundo, em terceiro e em quarto plano, né? Isso não pode acontecer, né? Agora a gente fala, assim, estatística. 420 nascimentos no mês. Só alto risco. Como é que a gente não vai ter um desfecho negativo, né? Não tem. A gente trabalha com casos complexos, casos que outros hospitais nos encaminharam porque não iam conseguir resolver. Infelizmente, os desfechos negativos, eles acontecem na medicina, em qualquer especialidade. Sim.
Eu costumo dizer, quando a gente tem alguns casos extremamente graves, que eu diria, olha, infelizmente esse desfecho ele seria assim se tivesse sido em Harvard, né, no hospital de Harvard, porque a medicina ela é assim, né, infelizmente tem casos que vão para o lado ruim. Né? Então, e quando a gente tem uma casuística tão grande, tanto nascimento, tanta paciente, é estatística, né? Qualquer situação, né? Você vai ter um caso ali que, infelizmente, né? Claro, aí você tem uma mãe, você tem uma família, Claro, né? Você tem toda uma expectativa, um sonho, um planejamento, mas, infelizmente, pode acontecer. Mas a gente tem que levar o dado positivo mesmo, claro, né? Que uma maioria extrema sai satisfeita, sai feliz e realizando um sonho, né? Claro, e a grande maioria dos negativos, infelizmente, seriam negativos em qualquer lugar, né? E é difícil a gente explicar isso para a família sem ter o apoio do pré-natal, né? Aí a gente vem de novo para a questão do pré-natal, né? As pacientes que já têm um acompanhamento de alto risco, a gente vê que elas entendem um pouquinho mais, as pacientes que fizeram um bom pré-natal, os desfechos negativos, porque elas sabem dos riscos, né? Exato. Que pode acontecer, desde o início sendo orientadas sobre isso, né? Doutor Afonso, por que o senhor escolheu a medicina, hein? E essa especialidade tão nobre? Eu escolhi a medicina porque desde pequeno eu sempre gostei, desde que eu me conheço por gente, assim, com 7 anos, eu queria ser biólogo, né? Queria trabalhar com cobras, animais peçonhentos, né? Mas eu já amava o corpo humano também, né? Daí eu ganhei um atlas de corpo humano da minha mãe, quando eu tinha 7 anos. Minha mãe é pedagoga, professora universitária, inclusive acho que ela tá me vendo aí, mandando um beijinho Manda um beijo pra mãe aí, a dona? Dona Silvia. Dona Silvia. Parabéns aí, dona Silvia, pelo filho. E me deu um atlas de corpo humano e eu amei também. Daí foi evoluindo a vida e eu sabia que ia para alguma área da saúde, né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu fiz uma visita a uma faculdade de medicina, conheci um anatômico pela primeira vez e me apaixonei. E dentro da medicina, quando eu fiz meu primeiro... Eu sempre quis fazer psiquiatria, né? Sempre. Quando eu fiz meu primeiro parto no 10º semestre, o olhinho brilhou, eu pensei, eu acho que eu vou trabalhar com um momento mais feliz das pessoas do que trabalhar com... Muitas vezes, algumas especialidades lidam mais com tristeza do que com alegria, né? Graças a Deus, na ginecologia e na obstetrícia, a tristeza é a exceção, né? Então, assim, é muito bom trabalhar com o momento feliz das pessoas, né? Por mais que dentro da ginecologia eu tenha escolhido trabalhar com endometriose, que é uma área mais complicada, né? Cirurgia pélvica complexa. A maioria dos meus casos são de extrema dificuldade, mas a gente vê que mesmo assim as pacientes saem felizes, né? Então, essa foi a minha escolha. Que legal. Doutor Afonso, prazer te conhecer, voltará outras vezes aqui para bater um papo com a gente, porque a saúde, a medicina, ela sempre rende assunto, né? E levar informação para as pessoas é fundamental. Tá nas redes sociais, tem algum lugar para o pessoal te encontrar, acompanhar teu trabalho aí também? Meu Instagram é Afonso, com 2 Fs, H Farina, né? O meu Instagram eu posso... Nosso dia a dia do Marieta tá sempre lá, né? E eu trabalho principalmente com cirurgia, então eu posto bastante informação de cirurgia, né? Cirurgias complexas que a gente realiza. Ontem, por exemplo, a gente realizou uma cirurgia que foram retirados 18 miomas de uma paciente por vídeo e preservação do útero, né? E uma paciente que já tinha escutado diversas vezes que ela precisava tirar o útero dela, a gente conseguiu preservar ali no Marieta, né? Então, se alguém tiver interesse em ver essas coisas diferentes, as coisas interessantes que a gente faz ali, nosso trabalho, vai ser um prazer receber vocês. E eu que agradeço o convite. Também estou aberto. Muito bem. Voltará outras vezes aqui. Obrigado doutor Afonso. Parabéns pelo trabalho aí, viu?